Fala galera, como é que vocês estão? De boa? Todo mundo à vontade? Espero que sim. Então vamos lá, vamos trocar aquela ideia? Chega aí. Gente, vamos lá. Muita gente durante muito tempo sempre me pediu para eu gravar alguns vídeos explicando, tipo assim, pedindo dicas de como estudar matemática, física, como estudar melhor essa matéria, como render melhor nisso, como, sei lá, estratégia para adotar, enfim, diversas coisas aí mais ou menos nessa pegada. E eu resolvi atender os pedidos. Então é isso aí. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que gravarei os vídeos. Ah, moleque, Dom Pedro aí. Mas então é isso aí, galera. Eu vou gravar esses vídeos, eu tenho pelo menos umas 2, 3 ideias. Aproveitem e mandem comentários aí sobre dúvidas que vocês têm, sobre coisas que vocês querem ouvir aqui, para eu poder pegar isso daí e colocar nas ideias aí, nos roteiros para os próximos vídeos que eu vou gravar, demorou? Então a ideia é essa, eu vou gravar alguns desses vídeos, contando um pouco da minha experiência e dando algumas dicas aí que eu acho muito válidas para quem estiver estudando matemática, física, química, ciências exatas e quiser um auxílio aí, demorou? Então vamos lá, a primeira dica de hoje é essencialmente importante, a gente vai falar sobre como decorar fórmulas, que é uma parada muito importante para quem quer estudar aí matemática, física, né? Às vezes é uma dificuldade quando tem de decorar as formas. Então vamos lá, para começar, galera, vamos entender melhor o que é a fórmula. Pois é, para a gente falar sobre decorar a fórmula, a gente tem que entender o que é uma fórmula. Não vou viajar demais não, mas vamos lá, né? Filosofemos, pois, sobre o conceito de fórmula. É legal a gente entender, pessoal, porque é o seguinte, o aluno ele acredita nesse negócio que chama fórmula, né, nessa entidade aí física, nesse ente até metafísico chamado fórmula, que é o seguinte, que é aquele negócio que não, se você sabe a fórmula, você leva ao quadrado aqui, soma um termo, subtrai, multiplica, divide, pronto, sei, fechei, sou o bichão mesmo, mas não é bem assim, né, galera? Muitas vezes só saber a fórmula já não adianta de nada, né? Então vamos aproveitar e colocar isso na nossa discussão, demorou? Bom, o que eu entendo como uma fórmula? O que é uma equação? Não é nem o que eu entendo, o que de fato é uma fórmula, o que é uma equação? Bom, vamos lá, pra gente entender, imagina o seguinte, você vai fazer uma prova de história e aí vai cair Segunda Guerra Mundial. Aí você lê um texto lá. E aí no texto fala, a Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945, tal país, pertencente aos eixos, aliado, pá. Beleza, você decorou isso daí. Aí você chega na sua prova e se perguntarem lá o que foi a Segunda Guerra Mundial, você pode, se você só decorou esse texto, você pode simplesmente transcrevê-lo ali. Ótimo, beleza, você acertou a questão. Mas às vezes perguntar alguma outra coisa, você não vai saber você talvez não saiba dissertar sobre nada em cima daquilo, porque você não teve conhecimento nenhum. Você não compreendeu aquilo, você não sabe sequer colocar aquilo com suas próprias palavras, você simplesmente decorou um texto. Então, se for uma pergunta bem direta, relacionada exatamente àquilo que você decorou, você sabe resolver a questão. Mas às vezes, se for o caso de cair uma questão em que você tem que relacionar com outro contexto, e a questão propõe uma discussão também relacionando com isso e aquilo, sei lá, você já não consegue fazer porque você não teve conhecimento, você não entendeu aquilo e está pronto para dissertar sobre aquilo com as suas palavras, para questionar qualquer coisa, para propor uma discussão, não, você só decorou uma informação. E esse é um método que a gente tem que combinar, por mais que você utilize, eu mesmo já usei isso, é um método bastante falho, porque é um método completamente mecânico. Você só decora um negócio e se cai exatamente aquilo, você sabe transcrever, mas você não sabe pensar fora da caixa, você não sabe dissertar sobre mais nada além daquilo. Porque você não entendeu aquilo, você não sabe processar nenhuma informação sobre aquilo, você só decorou um texto, certo? E a fórmula é o que, pessoal? A fórmula é exatamente isso. A fórmula é um conjunto de informações, assim como um parágrafo, assim como um texto. Só que ela está escrita em linguagem matemática. Então, muito mais do que uma operação matemática, uma equação, ela tem uma porrada de informações. Tem uma infinidade de informações dependendo da equação que a gente estiver falando. Então, é exatamente como um texto. Você pode simplesmente decorar ele e, sei lá, vamos supor uma fórmula aqui. A área de uma circunferência, πr². Se cai na sua fórmula lá, qual é a área da circunferência de raio 3? Você pega ali, eleva ao quadrado, multiplica por π, pá, a área é esse daqui. Agora, se cai qualquer outra coisa um pouco mais elaborada, você não sabe dissertar. Por quê? Porque você decorou a informação, certo? Então a fórmula é isso. Ela é um conjunto de informações. Você pode simplesmente decorá-lo sem entendê-lo, mas aí você não vai ter conhecimento de verdade, você não vai saber dissertar sobre mais nada além daquilo ali que você decorou, ou você pode tentar entender o que aquela informação está querendo te dizer. E de verdade, só essa quebra de paradigma, só essa compreensão do que é uma equação, já é um grande passo para você entender e aprender melhor matemática, física e etc. Beleza? Então chega comigo aqui. Tá, então agora que a gente teve esse entendimento, eu queria te desafiar a passar a tentar entender essa informação que é uma equação, uma fórmula. Porque de verdade, galera, a gente precisa
construir conhecimento, a gente precisa fazer sinapse, a gente precisa desenvolver massa crítica, porque eu decorar uma fórmula ali e aplicar ali, sei lá, um chimpanzé deve dar conta de fazer um negócio desse. A gente precisa então começar a pensar fora da caixa, a gente precisa fazer sinapse, queimar fosfato, entender as informações, e não decorar, e não fazer tudo de forma mecânica, operacional, beleza? Então eu te proponho esse desafio. Então agora vamos lá, vamos às dicas. Eu já diria que a primeira dica é essa daí, ter essa compreensão um pouco fora do senso comum do que é uma fórmula, do que é uma equação. Entendê-la como um conjunto de informações e não só uma operação matemática que você tem que decorar, beleza? Então vamos às dicas. A primeira e a mais importante delas, que vai te ajudar não só a decorar a fórmula, a equação, mas também a entendê-la, entender a informação que ela está te trazendo, é o seguinte: deduzir todas as formas. Tente sempre demonstrar as formas, deduzir as formas, porque isso vai te ajudar demais. Eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Vou te contar o que eu fiz e como às vezes funcionam os processos cognitivos na minha mente acerca das formas. Bom, quando eu estou estudando alguma coisa e eu me deparo com uma fórmula nova, eu procuro saber como que demonstra, como que chegaram naquela forma. Se eu não encontrar naquele livro ali uma demonstração, uma dedução, eu procuro sempre entender de onde que vem aquela forma, como que construíram. Por quê? Porque eu entendo hoje que uma fórmula não é só uma equação, então eu preciso entender a informação que ela traz. Para eu entender a informação que ela traz, eu preciso ver de onde que ela veio, como ela foi construída. Então eu sempre faço isso, eu demonstro aquela forma. Às vezes demonstro de 2, 3 maneiras distintas e demonstro várias vezes. Às vezes se eu vou fazer uma lista de exercícios ali, que tem 10 exercícios e os 10 vão precisar daquela forma, eu não uso em nenhum exercício, eu uso aquela forma como se eu já soubesse ela. Ainda que eu saiba, eu sempre deduzo ela. Então se eu vou fazer um exercício e preciso daquela forma, eu deduzo a forma como se eu não soubesse que forma é aquela, chego naquela forma e aí eu uso aquela forma. Eu nunca parto do pressuposto de que eu sei aquela forma, que eu sei aquela equação. Aí eu deduzo. E aí que se você fazer isso 10, 12 vezes, uma porrada de vezes, chega um momento que você já decorou. E não é nem porque você decorou a expressão da forma. Pelo menos na minha cabeça, às vezes é assim. Tem formas que eu nem sei de cor. Se você me perguntar, começa a meio que passar assim na minha mente o processo de demonstração dela e eu chego nela no final. Eu não sei muito bem como é que funcionam esses processos cognitivos, mas a ideia é essa, né? Se você viu uma, 2 demonstrações diferentes, na hora de você saber a forma, você não simplesmente decorou um texto. Você tem, sei lá, várias regiões da sua mente que tem aquela informação conectada, você fez várias sinapses. Realmente não sei muito bem como funcionam os processos cognitivos, mas eu acredito que você ter demonstrado essa forma de várias maneiras, vários contextos diferentes, isso te ajuda muito a lembrar dela de várias formas diferentes também. Se é que isso faz sentido, beleza? Então é isso. Deduzir a forma te ajuda. Te ajuda não só a decorá-la, e na pior das hipóteses, nem que você não decore, se você souber deduzir ela, na hora que você precisar, você pode chegar até ela. E o fato também é que se você deduz várias vezes, você nem demora tanto para chegar até ela. Você já sabe mais ou menos qual que é o processo para obter aquela forma e você chega nela. Então é isso, espero que tenha ficado claro por que isso vai te ajudar demais a decorar a forma. E agora também eu quero falar por que isso é essencial para você entender a informação daquela equação. Vamos lá, quando você deduz aquilo, quando você demonstra aquilo, você entende primeiro por que construíram aquilo. Você começa a ver os argumentos que utilizaram. Ah, aqui ele usou esse argumento para fazer essa operação, para fazer a simplificação. Você não só entende melhor a forma, entende o que ela pode calcular, como você entende também para quais casos que ela vale, se é que isso faz sentido para algumas formas, né? Porque o que acontece? Quando você fez o processo de demonstração, você sabe exatamente, não, aqui a gente usou o argumento de que isso só vale para números inteiros. Então essa forma só vale para números inteiros. Isso é muito legal, porque ao invés de você ficar decorando um monte de coisa, você viu todo o processo, você fez todo o processo, você sabe exatamente quanto aquilo vale. Não, essa forma vale para n ímpar, para n inteiro, sei lá, seja a forma que for, entendeu? Quando você viu todo o processo, quando você fez todo o processo, você sabe exatamente para que aquilo vale, em que casos que aquilo não vale, porque você viu toda a argumentação lógica por trás da construção daquilo. E principalmente formas de matemática é muito isso, pessoal. São silogismos. Se você não sabe o que é isso, depois a gente pode conversar melhor, mas demonstrações matemáticas, para quem viu, é exatamente isso. Se tá com a expressão então, logo... Sabe, é uma construção completamente lógica. Você vai concatenando as informações e tira uma conclusão lógica no final. Se você vê todo esse processo, a forma não só faz muito mais sentido para você, como você domina completamente todo o campo para o qual ela vale. Isso é muito bom, isso é muito rico mesmo. Esses exercícios mais difíceis que você vai fazer, às vezes, do ITA, de Olimpíadas, eles exigem muitas vezes isso, que você tenha uma compreensão completa do processo de construção daquela equação, para que você saiba quando que você pode usar ela dessa forma, quando você tem que fazer alguma correção e tal. Então é isso. Demonstrar, deduzir as formas
é algo extremamente rico que vai te ajudar demais a entender melhor as informações que ela tem para trazer, e você vai ver que de verdade, decorar a fórmula vai ser o menor de seus problemas, você nem vai se preocupar com isso mais quando você se acostumar a esse processo de dedução, porque você vai ver que vai ficar muito natural. É tipo você ler o texto da Segunda Guerra Mundial e entender tudo aquilo, você não precisa decorar mais o texto, você compreendeu como que funcionou, como que se deu a guerra, por que tal país fez isso, por que tal país fez aquilo. Então se você precisar dissertar sobre aquilo, você consegue construir com suas próprias palavras, argumentar, articular as ideias, porque você compreendeu elas. Você não precisa de decorar nenhuma dada, você não precisa de decorar mais nada. E a ideia da fórmula é exatamente isso. Deduzir a fórmula como ler e compreender o texto. Se você o fez, você praticamente não vai precisar se preocupar em decorar as informações. Então é isso, pessoal. Vocês vão ver que decorar uma fórmula vai ser um processo muito natural se você se habituar a fazer isso, mas tem uma ressalva também, que é a seguinte. Primeiro, por exemplo, falando de física, nem todas as fórmulas dá pra gente deduzi-las, dá pra gente demonstrá-las. Por quê? Porque tem fórmulas que são experimentais. Mas ainda que a fórmula seja experimental, tente entender a informação que ela traz, tente entender de alguma forma intuitiva por que ela vale, porque ainda que a fórmula seja experimental, muitas vezes ela é muito intuitiva, tem uma intuição por que ela funciona daquela maneira, então tente fazer essas construções, ao invés de só decorar uma operação matemática, começa a fazer sinapse, começa a relacionar isso com outras coisas que você sabe, se isso tem semelhança com alguma outra coisa ou não. Por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton é praticamente a mesma lei que fala das forças eletrostáticas entre duas cargas, né? A lei de Coulomb. Dá uma olhada aí. É completamente análogo, a massa seria análoga à carga, a distância é exatamente a mesma, uma constante K é constante eletrostática, outra constante G é constante de gravitação universal, então você for ver praticamente a mesma fórmula. Então, em certo aspecto, as leis que regem a atração de corpos massivos são as mesmas que regem a atração de corpos carregados. Inclusive, um estudo aprofundado aí de campo gravitacional e campo elétrico mostra isso. Esses casos são bem semelhantes. Então é isso. O que eu estou querendo mostrar? Se aparecer uma fórmula nova, por exemplo, a lei de Coulomb, que é experimental, tente relacionar com outra que você conhece. Por exemplo, a de Newton, que tudo bem, também é experimental, mas às vezes você já tem todo um conhecimento daquela teoria, que vai ser basicamente o mesmo para outra teoria que você vai estudar em eletrostática, por exemplo. Então, é isso. Tente relacionar com outras coisas que você sabe, tente fazer construções que te ajudem a lembrar disso. Uma outra ressalva é a seguinte. Várias fórmulas, nem várias, mas vão ter algumas fórmulas, tanto da física quanto da matemática, até da química, que você não vai conseguir demonstrar dependendo da situação que você tiver. Se você estiver no ensino médio, vão ter fórmulas que você vai precisar de uma matemática bastante sofisticada, principalmente algumas fórmulas de física. Exige uma sofisticação matemática muito alta para você chegar nela. Você vai precisar saber de cálculo integral diferencial, às vezes cálculo vetorial, às vezes equações diferenciais, enfim. Toda uma matemática que você não foi apresentado ainda, que você provavelmente não conhece no seu ensino médio. Essas formas realmente não vai ter como você deduzi-las, você vai ter que fazer isso que eu falei, essa segunda dica, que é tentar relacionar, tentar entender de forma intuitiva, tentar entender a mensagem que tem por trás delas, informações, relacionar com outras coisas que você conhece. Mas existem muitas formas que, ainda que a demonstração formal, aceita pela academia matemática e física, exige o cálculo integral diferencial, tem muitas deduçõezinhas, tem muitas provas, né? Acho que não diria que são demonstrações, porque não tem todo o formalismo matemático que exige uma demonstração, mas existem provas, tem algumas deduções que são bastante intuitivas usando a matemática do ensino médio, justamente para romper esse processo operacional e mecânico do aluno simplesmente decorar a fórmula. Então procure isso também. Por mais que tenham muitas formas que a demonstração formal exige um conhecimento de matemática, até de física mesmo, mais avançado, mais sofisticado, você vai encontrar em várias literaturas aí muitas deduções que são muito lógicas, que fazem muito sentido, não às vezes totalmente completas, mas maneiras que fazem sentido para que você entenda como que se chega naquela fórmula, maneiras de você construir aquela fórmula de forma intuitiva, ainda que não seja uma demonstração aí totalmente formal para os mais rigorosos aí, para os mais céticos, beleza? Então é isso, fica essas duas ressalvas, mas eu continuo achando que esse método de tentar deduzir, tentar demonstrar as equações é o mais eficiente de todos. Então é isso, gente, espero que tenha ficado claro. De novo, deixe seus comentários aí, deixe sugestões para essa série de vídeos que eu vou estar fazendo. Eu tenho só a ideia para o próximo vídeo e um pouco para o terceiro vídeo, então deixa aí o que você quer ouvir, quais são as suas dúvidas, seus questionamentos, que aí eu posso juntar tudo isso daí para ir encaixando nos vídeos que eu vou fazer, demorou? Então é isso, gente, valeu, muito obrigado mesmo, até a próxima e fui!